Hoje vai ser hoje nós vamos dar uma aula aqui de matemática para vocês. Ó, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, meus queridos do Mundo Edu, aqui é o Gui, do Mundo Matemática, e a aula de hoje vai ser sobre função quadrática. Roda a vinheta. Bom, gente, como eu falei para vocês, a aula de hoje é sobre função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Mas o que significa essa função quadrática? Função quadrática é toda função que pode ser escrita na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são os coeficientes reais dessa função e o nosso a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Pessoas, todas as funções polinomiais têm uma representação gráfica no plano cartesiano. Vocês lembram do gráfico da função afim? A função afim ou função polinomial do primeiro grau não é representada por uma reta no plano cartesiano? Agora eu te pergunto, quantos pontos notáveis existem no gráfico de uma função afim? Não são dois pontos notáveis? É aquele ponto onde a reta corta o eixo x, chamado de raiz da função afim, e aquele ponto onde a reta corta o eixo y, chamado de termo independente da função afim. Meus queridos, a função polinomial do segundo grau vai ser representado graficamente por uma curva que a gente vai chamar de parábola. Pessoas, olhando aqui para o gráfico ao lado, quantos pontos notáveis a gente pode destacar dessa nossa parábola? Eu afirmo para vocês que são pelo menos 3. Quais são eles? Esse ponto onde a parábola corta o nosso eixo y, esses dois pontos onde a parábola corta o eixo x e mais um quarto ponto onde a parábola troca o seu ramo. Reparem que a nossa parábola ora vai ser decrescente, ora vai ser crescente, ou vai ser ora crescente, ora decrescente. Aonde que ela troca esse crescimento ou decrescimento? Em um ponto específico da nossa parábola, que a gente vai chamar de vértice da parábola. Desses 4 pontos que eu falei para vocês, a gente vai começar a estudar os pontos onde a nossa curva corta o eixo x. Esses pontos onde a curva corta o eixo x são os valores de x que anulam a nossa função. Valores de x que anulam qualquer que seja a função são chamados de raiz ou raízes da função. Mas Gui, como eu faço para determinar esses valores de x que anulam a função? Simples, basta aplicar a fórmula de resolução da equação do segundo grau, que vocês conhecem como fórmula de Bhaskara, que é dado por menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Agora, o que é esse delta ou discriminante? Esse delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Pessoas, esse delta é extremamente importante para o estudo das raízes da função quadrática. Esse delta já caiu de uma forma direta na prova do Enem. O que a gente pode concluir do delta? Sempre que esse nosso delta for um número maior do que zero, a nossa função quadrática vai ter duas raízes reais e diferentes. Sempre que esse nosso delta for igual a zero, a nossa função tem duas raízes reais, mas são iguais. E sempre que esse delta for menor do que zero, a nossa função não tem raiz real. Pessoas, eu vou colocar aqui para vocês enxergarem 3 parábolas onde os deltas são diferentes. Um delta vai ser maior do que zero, outro delta vai ser igual a zero e outro delta vai ser menor do que zero. Aí vocês vão enxergar o que esses deltas vão fazer aí no nosso gráfico. O primeiro gráfico que está aparecendo aqui, reparem que ele corta o eixo x em 2 pontos distintos. Sempre que isso acontecer, eu vou ter 2 valores diferentes de x que anulam a função. Logo, o nosso delta é maior do que zero. Agora, esse próximo gráfico que está aparecendo aqui ao lado, reparem que ele está tangenciando o nosso eixo x. Sempre que a parábola tangenciar o eixo x, eu vou ter 2 valores iguais de x que anulam a nossa função. Nesse caso, o nosso delta vai ser igual a zero. Nesse terceiro gráfico aqui, pessoas, ó, reparem que a nossa parábola não toca no eixo x. Sempre que a parábola não tocar no eixo x, significa dizer que ela não tem raízes reais. Se ela não tem raízes reais, o nosso delta é menor do que zero. Bom, meus queridos, agora eu vou ler um exemplo aqui para vocês
E vou dividir esse exemplo em 4 afirmações para a gente verificar ali o que é verdadeiro, o que é falso, envolvendo aí a nossa função quadrática. Acompanhe comigo o exemplo aqui ao lado. O vazamento ocorrido em função de uma rachadura na estrutura da barragem de Campos Novos precisa ser estancado. Para consertá-la, os técnicos verificaram que o lago da barragem precisa ser esvaziado e estimaram que, quando da constatação da rachadura, a capacidade C de água no lago, em milhões de metros cúbicos, poderia ser calculada por C de T igual a menos 2T ao quadrado, menos 12T mais 110, onde T é o tempo em horas. Vamos verificar então algumas afirmações. Primeira afirmação. A quantidade de água restante no lago 4 horas depois de iniciado o vazamento é de 30 milhões de metros cúbicos. Pessoas, a função C de T nos indica a capacidade em função do tempo T em horas. Como ele quer saber quantos milhões de metros cúbicos ainda existem na barragem após 4 horas, é só calcular o valor numérico dessa função para T igual a 4. Em outras palavras, vamos substituir o T da função por 4. Substituindo o T por 4, a gente tem que C de 4 vai ser igual a menos 2 vezes 4 ao quadrado, menos 12 vezes 4, mais 110. Menos 2 vezes 4 ao quadrado vai ser igual a menos 32. Menos 12 vezes 4 dá 48, mais 110. Realizando essas operações, a gente conclui que C de 4 é igual a 30, então essa afirmação é verdadeira. Afirmação número 2. A capacidade desse lago, sabendo que estava completamente cheio no momento em que começou o vazamento, é de 110 milhões de metros cúbicos. Pessoas, o valor inicial de qualquer que seja a função sempre vai ser para x igual a 0. Nesse caso, o t que está representando o valor de x. Então, se eu quiser saber o valor inicial dessa função, vamos ter que substituir o t por 0. Substituindo o t por 0, então, c de 0 vai ser igual a menos 2 vezes 0 ao quadrado, menos 12 vezes 0, mais 110. Realizando essas operações, a gente conclui que C de 0 é igual a 110, logo, a afirmação também é verdadeira. Terceira afirmação. Os técnicos só poderão iniciar o conserto da rachadura quando o lago estiver vazio, isto é, 5 horas depois do início do vazamento. Meus queridos, a partir do momento que ele afirma que o lago está vazio, vocês concordam que o volume é igual a 0? Sempre que a gente igualar uma função quadrática a 0, eu quero procurar os 2 valores de x que anulam a nossa função. Para a gente determinar os 2 valores de x que anulam a função, a gente precisa aplicar a fórmula de resolução da equação do segundo grau, conhecido como fórmula de Bhaskara. Igualando essa função a 0, temos menos 2t ao quadrado, menos 12t, mais 110 igual a 0. Pessoas, vamos dividir toda essa equação por menos 2 para ficar mais fácil aí de resolver a nossa equação. Ou seja, dividindo toda a equação por 2, chegamos em t ao quadrado mais 6t menos 55 igual a 0. Aplicando a nossa fórmula, então, t vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Ou seja, o t vai ser igual a menos 6 mais ou menos raiz quadrada de menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 55 dividido por 2 vezes 1. Logo, o meu t vai ser igual a menos 6 mais ou menos raiz quadrada de 36 mais 220 dividido por 2. 36 mais 220 fica 256. E a raiz quadrada de 256 é igual a 16. Ou seja, o meu t vai ser igual a menos 6 mais ou menos 16 dividido por 2. Agora, resolvemos de forma separada, uma com o sinal de mais e outra com o sinal de menos. Qual é o primeiro valor de t que anula a nossa equação?
t igual a menos 6 mais 16 dividido por 2, menos 6 mais 16 dá 10, dividido por 2 é igual a 5. Qual o segundo valor de t que anula a nossa equação? Menos 6 menos 16 dividido por 2 vai ser igual a menos 11. Mas Gui, qual deles eu vou utilizar como resposta para a minha pergunta? Obrigatoriamente tem que ser um número positivo, porque não existe tempo negativo. Então, essa afirmação é verdadeira. Meus queridos, se eu estivesse resolvendo uma equação do segundo grau sem contexto algum e a pergunta fosse determine as raízes dessa equação, com certeza a resposta seria T1 igual a 5 e T2 igual a menos 11. Como se trata de um contexto e nesse contexto envolve o tempo, eu não posso utilizar a resposta negativa, por isso eu pego só o 5 que é o positivo. Quarta e última afirmação. Depois de 3 horas de vazamento, o lago está com 50% de sua capacidade inicial. Meus queridos, não esqueçam que a quantidade inicial de água desse lago é de 110 milhões de metros cúbicos. Para essa afirmação ser verdadeira, a gente tem que fazer alguns cálculos e chegar em 55. Então, substituindo o t da função por 3, teremos menos 2 vezes 3 ao quadrado, menos 12 vezes 3, mais 110. Realizando as operações dessa nossa função, a gente conclui que c de 3 é igual a 56. Ou seja, depois de 3 horas, eu tenho 56 milhões de metros cúbicos de água, ou seja, essa proposição é falsa. Então, pessoas, a aula de hoje foi sobre função quadrática. Falamos ali sobre a lei da função quadrática, mostrei para vocês o gráfico da função quadrática e apresentei para vocês as raízes da função quadrática e como determinar essas raízes. Sigam o plano de estudos de vocês e vamos juntos ao topo do Enem. Um beijo e até a próxima. Ser corno ou não ser? Eis a minha indagação. Olha pra volta das guampas, vê se não parece uma parábola que tu acabou de ver no aulão.